Paz do Senhor, amados, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma quarta-feira para compartilhar a palavra do Senhor que traz vida para as nossas vidas, nos edifica, nos consola e nos conforta. A palavra que eu quero dividir com os irmãos hoje está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1 e seguintes, diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Palavras de Jesus para a nossa vida, e eu tenho certeza que Ele vai falar mais uma vez comigo e com você esta noite. É natural do ser humano, dos seres humanos, a atitude de julgar. Nós julgamos o tempo todo. Nós julgamos por conta da aparência, nós julgamos pelos trejeitos da pessoa falar, nós julgamos se ela tem algum sotaque, nós julgamos pelas atitudes principalmente, nós julgamos por alguma coisa que foi dito, que foi feito. É inerente do homem, do ser humano, fazer os seus julgamentos. Mas Jesus, ele cobra dos seus seguidores uma conduta diferente daquilo que é o padrão, é o costume da maioria da multidão. E não é diferente aqui. Aqui ele diz assim, ele começa já dando uma afirmação, dando uma regra, dando um caminho diferente para os seus. Ele diz assim, não julgueis para que não sejais julgados. Ele fala, não é para julgar e ponto. Não tem concessão. Não tem um pode desse jeito. Não é para julgar. Porque na maioria das vezes que nós vamos nos arriscar nessa aventura de julgar alguém, o nosso juízo é mau. A nossa forma de olhar e de avaliar a conduta daquela pessoa, ou como eu disse, pela aparência, se é bonito, se é feio, se eu gosto, se eu reprovo, se eu gosto da cor, se eu gosto do jeito dela se vestir, se eu gosto da forma que ela fala, se eu gosto da forma que ela canta, se eu gosto do jeito que ela se comporta, geralmente é fazendo já uma crítica, já é colocando uma pimenta, já é conduzindo por um caminho mau e influenciando aqueles que me ouvem a agir da mesma forma. Então Jesus fala, não julgueis, para que você não seja julgado. E é interessante que quanto mais eu julgo o outro, quanto mais eu olho a vida do outro, menos eu me julgo e menos eu olho para a minha vida. E quanto mais eu me julgo, quanto mais eu olho para a minha vida, menos eu olho para a vida do outro, menos eu julgo o outro. E é exatamente o que o Senhor Jesus disse. Você precisa parar de julgar o outro, parar de olhar para a vida do outro e passar a analisar a sua vida, as suas condutas, as suas atitudes e ver o que é que está correto dentro de você. Para assim você puder, se estiver de acordo, ajudar o seu irmão. Mas ele diz assim, não julgueis. Isso não quer dizer que você vai andar cego nos caminhos da vida. Mas nós vamos andar discernindo as coisas, discernindo os comportamentos de acordo com a palavra de Deus, sem eu dar uma sentença, sem eu fazer um juízo, sem eu fazer juízo de valor ou sem eu dar uma condenação, porque nós gostamos dessa atribuição de juiz, nós gostamos de condenar, nós gostamos de sentenciar, nós gostamos de colocar um ponto, colocar datas na vida das pessoas, e essa função não nos cabe. E o Senhor, ele fala, olha, discerna as pessoas, discerna os comportamentos, e você discerne as pessoas e os comportamentos pelo fruto que se dá. O Senhor disse, você conhece alguém pelo fruto que ela dá, a árvore pelo fruto que ela dá, não é? Então discerna o comportamento, discerna como é que ela está frutificando na vida. Um espinheiro, ele dá espinho,
A figueira, ela dá figo, e a brolho, amado, não vai dar uva. Então você vai discernir, e através dessa sensibilidade, e você confrontando com a palavra, e estando vigilante com relação a isso, você vai perceber se aquela pessoa, ela é maldosa, se aquela pessoa, ela tá agindo de forma ardilosa, se ele é um lobo, se ele veio realmente como um estelionatário da fé, se ele veio para extorquir, se ele veio para roubar o povo de Deus. Se ele veio para roubar a sua fé, se ele veio para te enforcar e adulterar a palavra do Senhor na sua vida. Você não está cego. E isso não é julgar, isso é discernir. Porque você não está condenando e fazendo juízo daquela pessoa, você está discernindo um comportamento através dos frutos. Através daquilo que ela frutifica na vida. Da mesma forma, você vai avaliar se aquela pessoa produz fruto do Espírito, se ela é bondosa, se ela é amorosa, se ela é leal, se ela é humilde, se ela é pacífica, se ela produz o fruto do Espírito. E aí você vai saber realmente se esse comportamento, se essa árvore produz bons frutos, para assim você andar com ela. E aí? E o que eu faço uma vez que eu discerni o comportamento? Jogo fora. Condeno no mais profundo dos abismos, o que eu faço? Simplesmente você não vai andar naquele caminho, caso você tenha discernido ser uma pessoa maldosa, ser uma pessoa, um estelionatário da fé, seja um adúltero, seja o que quer que for. Você simplesmente vai decidir não trilhar aquele caminho. Você vai decidir se afastar e evitar repetir aquela mesma expressão de vida. É uma atitude sua, uma decisão sua. Eu não vou caminhar por essa estrada aí. Porque não é isso que Cristo reflete para mim. Eu quero realmente passar por essa porta que Jesus disse, que seria estreita e poucos acertariam com ela. Porque demanda esforço, demanda decisão em fé, demanda renúncia e fala não para mim e sim para Cristo. Fala, não é para julgar, eu não vou julgar. Não é para condenar as pessoas, segundo o meu juízo de valor, eu não vou fazer. E é um exercício, porque nós estamos acostumados a rotular as pessoas. Fulano é isso, fulano é aquilo, e jogando as pessoas fora. E pior, falando esse é joio e esse é trigo. Esse é salvo e esse não é salvo, esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Isso não nos cabe, essa função não é nossa, essa atribuição não é minha e não é sua. No nome de Jesus, a nossa função é ser luz do mundo e sal da terra. Quem vai julgar, quem vai dizer se é salvo ou se não é, Jesus, não sou eu e não é você. Portanto, a sua função é identificar, discernir comportamentos, amar a todos, orar por aqueles que te perseguem e decidir qual é o caminho que você vai trilhar, qual é o caminho que você vai escolher para a sua vida e não aplicar condenação na vida de ninguém, não sentenciar ninguém. Você está terminantemente proibido de fazer isso. Você está terminantemente proibido de condenar as pessoas além daquilo que elas próprias já experimentam nessa vida de tortuoso e amargo. E, infelizmente, na igreja, nós vemos muito isso. Nós vemos os cristãos falando esse é joio e esse é trigo, esse vai ser salvo, esse vai para o inferno. Oh, sabe que uma vez eu fui no velório e a pessoa já estava sofrendo que tinha perdido o pai. Chegou um amigo e falou assim, poxa, meus sentimentos, que pena, né? Ele foi pro inferno. Isso era coisa de se dizer? Como é que ele sabia que ia pro inferno? Quem disse que ele foi pro inferno? Como é que ele poderia assegurar? E aquilo era palavra de consolo para se dar? Amado, no nome de Jesus, você não tem o direito, você não está capacitado, você não tem o poder de dizer quem vai para o inferno, quem vai para o céu. Quem somos nós para querer tirar o cisco do olho de alguém, sendo que existe uma trave dentro do olho de cada um? E é o que Jesus disse. Com que critério você quer julgar alguém?
E não se esqueça que com o critério que você julgar, com a medida que você julgar, você também será julgado, você também será medido. E isso ninguém quer. Ninguém quer ser avaliado. Ninguém quer ser julgado ou analisado. E o Senhor disse, não faça isso. Porque da forma que você fizer, tenha certeza que outros tantos farão com você. E não é um sabor doce, não é prazeroso. E o Senhor fala, como é que você quer tirar alguma coisa, um cisquinho do olho de alguém, se existe uma trave enorme, fazendo uma neblina nos teus olhos, embaçando a tua visão? Como é que você quer coar um cisco do olho de alguém se tem um camelo nos teus olhos? Então ele diz, analise-se primeiro, avalie a sua vida, confronte a tua existência com a palavra de Deus. Porque o cristão chega num ponto que ele acha que ele está numa santidade, que ele fica avaliando a vida dos outros, julgando a vida dos outros e achando que ele está num nível em que ele tem o direito de fazer isso. Você não tem esse direito, você nunca vai ter esse direito. E o Senhor Jesus nunca estimulou ninguém a esse tipo de conduta. Pelo contrário, ele fala, não é para julgar, não é para fazer isso. Não faça dessa forma. Discirna comportamentos para você escolher o caminho que você vai andar nessa vida, para você não repetir este erro na sua vida, mas não que você vai sair por aí rotulando, atribuindo juízo de valor na vida das pessoas e condenando as pessoas para o lugar que elas devem ir ou para onde elas devem ficar. Isso não cabe a você. Não destine ninguém para lugar algum, porque você pode ir para este mesmo lugar que você tem destinado alguém. Será que nós temos destinado as pessoas para um lugar bom? Como esse abençoado uma vez falou, né? Ah, que pena que ele foi para o inferno. Como que ele chegou nessa conclusão? Porque se ele chegou nessa conclusão, com essa régua que ele chegou, pode ser que ele mesmo esteja indo para lá. Não faça isso. Não meça ninguém. Não use dessa régua. Não use de medida. Porque o Senhor Jesus falou, na medida que vós medirdes, vocês também serão medidos, vocês também serão julgados. E isso é muito perigoso. Cuidado com esse cisquinho que nós estamos querendo tirar do olho de alguém, tendo um taco de beisebol dentro dos nossos olhos que nós não estamos querendo ver, que nós não estamos querendo tirar. Estamos ali como se ele fosse um bichinho de estimação, alimentando, zelando dele. E o Senhor manda que nós venhamos verdadeiramente nos julgar, nos avaliar, para que possamos nos limpar de toda a raiz de amargura, de todo o mal, de todo o pecado, de tudo que nos embaça, de tudo que nos atrapalha, para aí sim, quando estivermos com tudo em ordem dentro de nós, aí a gente pode ajudar o nosso irmão a tirar o cisco do olho dele. Não é você ir lá tirar, é ajudar o seu irmão. Ainda assim, esse papel não nos cabe. E ele só vai nos caberá no auxílio do nosso irmão quando não houver em nós nenhuma trave. Verdadeiramente, chegue no espelho e vá olhar-se dentro dos teus olhos. Não existe nenhuma trave. Vá olhar-se dentro dos teus olhos. Não existe alguma coisa que possa estar embaçando o juízo que você está fazendo dos seus irmãos, dos seus vizinhos, dos seus colegas de trabalho, dos seus colegas de faculdade, do seu professor, de alguém. Porque o homem, quando ele fica sem Deus, quando ele fica endurecido para o Espírito Santo, ele começa a julgar todo mundo. Ele começa a apontar o dedo para todo mundo e esquece que tem outros 3 apontados para ele. E ele deixa de se avaliar, ele deixa de se analisar, ele deixa de olhar para ele como sendo alguém que carece da misericórdia do Senhor o tempo todo. E ao invés de olhar para o espelho e falar, Jesus, ajuda-me a tirar essa trave dos meus olhos. Não. Ele veste um jaleco, vira oftalmologista e sai por aí, querendo arrancar ciscos de areia, grãozinhos de areia dos olhos de todo mundo, porque ele virou doutor em fazer isso.
Posso te dizer uma coisa? Jesus não precisa de discípulos oftalmologistas, porque ele é o médico dos médicos e ele dá conta do trabalho dele. Ele não precisa de assistente, ele não precisa da sua ajuda. Ele quer que você examine-se a você mesmo e que você tenha a humildade de chegar diante dele e falar: Senhor, eu preciso da tua intervenção. Eu não quero mais continuar um julgador, porque esse papel compete a Satanás e não a mim. Eu preciso que o Senhor venha agir na minha vida. Tira essa trave dos meus olhos para que eu veja as pessoas como o Senhor vê. Para que eu veja as pessoas com os olhos de amor, para que eu enxergue a beleza da vida como o Senhor vê. Para que eu olhe a criação como o Senhor vê. Para que eu olhe as coisas com um olhar de maravilha como o Senhor vê, Pai. Para que eu me olhe no espelho como o Senhor me vê. E eu não tenha uma visão distorcida acerca de mim mesmo. Me ajude, Senhor. Tira essa trave dos meus olhos, tira essa escama dos meus olhos, para que eu me olhe e para que eu me ame, Senhor, da forma que o Senhor me ama. Para que eu me enxergue, para que eu me compadeça das pessoas, para que eu use de misericórdia com elas, para que eu tenha sensibilidade diante da dor do outro, mas que eu não me torne um embrutecido, Jesus, para que eu não me torne um insensível à dor do outro, que eu queira sair escavando, arrancando o cisco da dor dos olhos do outro. Deixa Deus trabalhar na sua vida, meu amado. Deixa Jesus intervir em você, tratar os teus olhos. Porque a palavra diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Não se especialize em julgar ninguém. Não se especialize nisso. Não ande pela vida querendo tirar ciscos ou camelos da vida de ninguém. Mas tire cada cisquinho da sua. Limpe o seu coração. Torne-se você exemplo referencial da glória do Senhor Jesus. Quem quer graça na vida, quem quer graça de Deus na sua vida, não deseja juízo de Deus na vida de ninguém. Ninguém. Todo mundo que é sedento pela graça de Cristo e pede pela graça e ama a graça, não deseja juízo na vida de ninguém. Porque sabe quão maravilhosa é e insondável é essa graça de Deus. Para eu terminar, eu ouvi uma pregação esses dias e eu fiquei muito impactada com ela, porque eu achei que é muito pertinente para o que nós estamos vivendo. Tem uma frase de um político antigo aí, e que ela está ressoando ainda nos nossos dias e que ela deveria ter sido extirpada já naquela época. Mas existem pessoas que ainda estão proclamando essa frase como se ela fosse um lema e um emblema e como se ela deveria ficar estampada aos quatro cantos da terra e ela deveria ser abolida. Ela diz assim: bandido bom é bandido morto. E eu não sei onde consegue encontrar beleza nessa frase. Eu não sei onde consegue encontrar dignidade nessa frase. Pela Bíblia, encontrando amparo em Jesus, Jesus abominaria essa frase. Ao lado de Jesus na cruz tinha um bandido. E Jesus falou para ele o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse para ele, bandido bom é bandido morto, morre. Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor Deus, Ele nos dá a segunda chance, terceira chance, quarta chance, e Ele veio para redimir a humanidade. Ele veio para nos dar a oportunidade de uma nova vida. E nós precisamos encarar a vida dessa forma, não importa qual erro foi cometido. Importa que existe capacidade de regeneração, de conversão, de mudança. E eu creio nisso e creio nisso absolutamente. Portanto, Jesus, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. E Ele amou a tal ponto de dar a vida por eles. Pela minha vida, pela sua vida, pela vida de todos esses.
Não alimente essa ideia. Não alimente nesse debate, nessa coisa horrorosa partidária, nessa situação que gera caos e que julga e que aponta e que elimina e que joga para o lado de cá e que joga para o lado de lá e que condena. Amados, a Bíblia não é isso, Jesus não é isso e os cristãos não podem ser isso. No nome de Jesus, tome uma posição e pare com isso. O povo de Deus precisa ser diferente dessa maré horrorosa. O povo de Deus não pode ser comparado a esse lixo que o mundo tem se tornado no debate, nesse amor às coisas perdidas. A palavra de Deus é espírito e é vida, e nós precisamos amar as pessoas, independente do erro que elas tenham cometido. Pare de olhar o cisco no olho do outro e olhe para esse argueiro no teu olho. Porque da mesma forma que você tem entrado em debate por coisas vãs, você vai entrar por coisas grandes e por coisas ínfimas. No nome de Jesus. Pense nisso. Pense nisso. Não dá para querer justificar o que é injustificável. Ninguém tem que morrer por motivo nenhum. Ninguém. O Senhor Jesus morreu pelo pecado de toda a humanidade. Todo mundo tem direito a ser perdoado. Todo mundo tem direito de ser redimido. Isso não pode ser frase na boca de cristão. Isso não pode ser frase em púlpito de igreja. Isso não pode ser frase em boca de pastor sendo pregado no nome de Jesus Cristo. Não pode. Isso é anti-Bíblia. Isso é anti-Jesus. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o princípio do evangelho. É perdão, é libertação, é reconciliação. É para isso que eu e você fomos chamados. É para isso que o Senhor nos chamou. No nome de Jesus. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que julgardes, sereis julgados também. Vamos mudar. Vamos sair dessa zona horrorosa que muitas vezes nós mesmos nos colocamos. Medindo as pessoas com uma reguinha desse tamanho. E vamos olhar para dentro de nós e pedir para que o Senhor transforme os nossos olhos. Transforme a nossa maneira de enxergar as coisas, para que todo o nosso corpo, a nossa vida seja iluminada pela presença dele. O discípulo de Jesus enxerga o que Jesus disse, mesmo que doendo, e diz: eis-me aqui, Senhor, muda-me, transforma-me, segundo a tua imagem e semelhança, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e é agradável para a minha vida. Que essa palavra chegue ao seu coração. Quebre as pedras duras do seu coração e ela produza vida na sua vida. Ósculo santo a todos, fiquem na paz do Senhor. Se foi bênção na sua vida, compartilhe esse vídeo, curta aqui embaixo e no domingo eu espero você no nosso culto online às 18 horas. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor.